O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em duas partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra.
Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no sistema solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do sistema solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Como você sabe, todos os planetas do nosso sistema solar orbitam ao redor do Sol e dão um senso de ordem ao lugar. Mas adivinhe, existem 2 deles que poderiam colidir e causar uma catástrofe cósmica. Aqui está Netuno, o mais distante de nosso sistema solar. Ele é 17 vezes mais pesado e 4 vezes maior que a Terra. São 30 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. Portanto, está 30 vezes mais longe da nossa estrela do que nós. E Netuno faz um círculo completo ao redor do Sol em 164 anos, em uma órbita quase perfeita. Netuno é frio, tranquilo e estável, mas há alguém que pode acabar com esse equilíbrio: Plutão.
Trata-se de um planeta anão, coberto por rochas e gelo. Ele é 6 vezes mais leve e 3 vezes menor que a Lua. Estamos interessados na órbita dele. Se você olhar um mapa do Sistema Solar de cima, verá que ela não é redonda, mas elíptica. Portanto, é um círculo ligeiramente achatado. No seu ponto mais distante, Plutão está a 49 distâncias Terra-Sol do Sol. Quando se move, se aproxima da estrela. No seu ponto mais próximo, chega a cerca de 29 unidades astronômicas e meia dela. Ele está mais perto do que Netuno, então, hipoteticamente, os dois poderiam colidir. Vamos assistir da primeira fila a esta colisão. Um pouco mais perto, por favor? Ótimo. Netuno e Plutão estão se aproximando lentamente. Ambos são muito frios, mas começam a interagir gravitacionalmente, como dois ímãs. Isso os aquece por dentro. Netuno é um gigante gasoso. Não existe uma superfície sólida ali. Portanto, não há muita mudança ali. Mas Plutão tem uma superfície rochosa. Por causa da influência gravitacional de Netuno, ela está começando a rachar. O planeta anão passa por terremotos contínuos, o que faz com que aqueça ainda mais. Quando quase toca o gigante gasoso, começa a desmoronar, de dentro para fora. Além disso, tem uma atmosfera muito densa. Assim, o planeta anão começa a entrar em ignição devido ao atrito com os gases da atmosfera superior. E agora, ele está muito quente de um lado e muito frio do outro. Isso causa uma grande deformação que o faz começar a desmoronar. Metade desses fragmentos permanece na órbita de Netuno. Eles irão colidir até se transformarem em pó e novos anéis do grande planeta. Outros queimarão na atmosfera, e as rochas maiores, que restaram, cairão por Netuno até queimarem completamente e virar pó. Netuno literalmente comeu Plutão e continuou sua órbita sem qualquer alteração. Tudo porque o gigante gasoso é 20 vezes maior e muito mais pesado que o planeta anão. Portanto, essa colisão não o prejudicaria. Mas isso não poderia ter acontecido porque, em primeiro lugar, suas órbitas não se cruzam. Vamos examinar o mapa do Sistema Solar novamente. Não de cima, mas de lado. Todos os 9 planetas aqui estão em uma linha horizontal do Sol. A distância entre eles é grande e as órbitas não se cruzam. Aqui está a de Plutão. Você pode ver que está inclinada em relação à linha horizontal de todos os planetas. Ela começa no topo, depois mergulha embaixo das órbitas dos outros e volta. Portanto, Plutão nunca pode colidir com Netuno. Ainda assim, colisões planetárias já ocorreram no nosso Sistema Solar antes, e graças a elas surgiu a vida na Terra. Vamos voltar no tempo para quase 4 bilhões e meio de anos atrás. Esta bola de lava quente é a Terra. Ela acabou de se formar a partir de uma nuvem de poeira e começou a esfriar. Mas então, um planeta errante do tamanho de Marte apareceu no horizonte. Ele se chama Theia e estava inevitavelmente se aproximando do nosso mundo. A colisão aconteceu em um ângulo perfeito. Se Theia tivesse nos atingido de frente, os dois planetas teriam virado pedaços. Mas nos pegou quase na tangente. Tirou parte da matéria da jovem Terra e se desmanchou em escombros. Esse planeta não poderia mais continuar sua jornada porque a Terra o prendeu em uma armadilha gravitacional. Um grande fragmento dele permaneceu na nossa órbita. Pedaços menores colidiram uns com os outros, caindo aqui ou se juntando aos restos de Theia. A poeira baixou e podemos ver a imagem familiar: a Terra e a Lua. Essa é a principal teoria de como nosso satélite surgiu. Os cientistas dizem que foi esse choque que fez com que a vida aparecesse na Terra. Theia tinha muito gelo e isso se transformou em água aqui. A nova Lua estabilizou a nossa rotação e as condições se tornaram perfeitas para o surgimento da vida. Outra colisão poderia criar uma onda de choque que se espalharia por milhares de anos-luz. Um choque estelar. Isso geralmente acontece em sistemas binários com uma anã branca e uma estrela regular como o nosso Sol. Uma anã branca consiste nos restos de uma estrela que se apagou. À medida que as estrelas se aproximam, começam a se mover em uma dança em espiral. A anã branca puxa para baixo as camadas superiores da estrela maior. Esse plasma quente e a poeira estelar formam um disco luminoso. As duas estrelas ficam cada vez mais próximas. Quando finalmente se fundem, acontece uma reação em cadeia no núcleo da quente. A massa da matéria o pressiona com muita força, o que faz com que o interior da estrela combinada esquente ainda mais e ela se expanda, criando uma supernova. Esse é um dos eventos mais brilhantes do universo. A luz da explosão pode ser vista a centenas de anos-luz de distância. Outra vista espetacular é a colisão de uma estrela com um buraco negro. Os buracos negros são os objetos mais pesados do universo, com uma gravidade incrivelmente forte.
Então, quando uma estrela e um buraco negro se aproximam, este começa a se alimentar da matéria mais leve dela. O plasma quente, como espaguete, dirige-se para o coração daquele nada escuro. Para um observador, esse plasma parece se estabelecer bem na borda do buraco negro. É chamado de horizonte de eventos. O fato é que o tempo é muito mais lento perto de um objeto tão pesado. Portanto, achamos que o material permanece no horizonte de eventos, mas na verdade, ele já está no coração do buraco negro. À medida que se aproximam ainda mais, o buraco negro começa a rasgar literalmente a estrela e a engole inteira. Nesse ponto, ele cospe cerca da metade da massa dela na forma de um feixe de energia saindo do seu coração negro. A outra metade se torna o alimento desse monstro escuro. Conhecemos muitos buracos negros no nosso universo. O mais pesado deles geralmente fica no centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Mas o que aconteceria se dois deles colidissem? Nossos cientistas tiveram a oportunidade de observar tal evento. Dois buracos negros, pesando 66 e 85 massas solares, gradualmente se aproximaram e dançaram juntos, dobrando a luz que passava por eles. Mas então, se fundiram em um enorme buraco negro, pesando 142 massas solares. Naquele mesmo segundo, o resultante deles liberou ondas gravitacionais no espaço com uma energia de 9 massas solares. Os cientistas conseguiram captar de camarote essas ondas e observar a fusão dos dois monstros. Mas esse evento realmente aconteceu há cerca de 17 bilhões de anos. Só agora o vimos, porque as partículas de luz e as ondas gravitacionais demoraram muito para percorrer a distância de 17 bilhões de anos-luz até a Terra. Agora, considere uma colisão em escala galáctica. Literalmente, é um choque da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Esse evento acontecerá em 4 bilhões e meio de anos. Então, fique ligado. A Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas e a Andrômeda cerca de 1 trilhão. À medida que as galáxias se aproximam, fazem diversos círculos, uma em volta da outra. Então algumas estrelas podem ser ejetadas delas como se fosse de um estilingue. Então a Via Láctea e Andrômeda começarão a se fundir. Um cenário aqui é que nosso sistema solar irá colidir com outro sistema estelar de Andrômeda. Nesse caso, pode haver uma colisão estelar e, posteriormente, uma supernova. Nosso mundo seria destruído. Outra opção é que o Sol seja ejetado para o espaço escuro. Aí, podemos nem notar a diferença. Tudo o que veremos na Terra é um céu estrelado desaparecendo gradualmente, à medida que nosso sistema solar viajará através do espaço escuro, para longe da galáxia natal. Mas o cenário mais provável indica que quando as galáxias se fundirem, será completamente indolor para nós. Na verdade, o espaço é muito amplo e tem lugar para todas as estrelas de ambas. A única diferença é que veremos muitas novas no céu noturno, junto com discos voadores de Andrômeda. Não, na verdade não. Mas não é com a colisão de galáxias que devemos nos preocupar, e sim com o nosso Sol. Em 4 bilhões e meio de anos, ele se tornará um gigante vermelho e se expandirá, engolindo os planetas mais próximos. A Terra provavelmente será o primeiro próximo dele. Ela vai ficar tão quente que toda a vida simplesmente desaparecerá. E ninguém conseguirá assistir à colisão galáctica. Vênus possui temperaturas imensamente altas, tão quentes que dá para derreter chumbo. É o planeta mais quente do nosso sistema solar, com um ambiente de alta pressão e ventos incrivelmente fortes. Eles são 50 vezes mais velozes que a rotação do planeta, que está ficando cada vez mais quente com o passar do tempo, e os cientistas ainda não sabem explicar o motivo. Mas encontraram uma coisa interessante nas nuvens de lá: um possível sinal de matéria biológica em decomposição. Então quer dizer que há vida em Vênus? Pouco provável, já que esse planeta tem uma atmosfera seca e com muita ventania, e não possui água suficiente para que alguma forma de vida se desenvolva. Os anéis ao redor dos planetas são mais comuns do que imaginávamos. Os de Saturno são os mais famosos e espetaculares. Consistem parcialmente em água congelada que fica brilhando e refletindo a luz, e não há nada parecido no resto do nosso sistema solar. Júpiter, Urano e Netuno possuem anéis também, mas são feitos de poeira e partículas rochosas. Além disso, os astrônomos descobriram que há anéis ao redor de um asteroide também. Mas por que será que a Terra não os tem? Eles existem nos gigantes gasosos e não nos rochosos. Há duas teorias que explicam como eles se formam. Podem ser resquícios da época em que os planetas estavam se formando, ou então o que sobrou de algum impacto que destruiu uma lua desconhecida, ou de quando a gravidade separou essa lua de seu planeta-mãe.
Ainda não está claro por que apenas os planetas gasosos possuem anéis. Eles se formaram na parte de fora do nosso sistema solar, enquanto os rochosos se formaram nos círculos mais próximos do Sol, então isso pode ser uma pista. Talvez estes tiveram maior proteção dos fortes impactos que podem ter formado os anéis. Outra coisa, há mais luas na parte de fora do sistema solar, e mais anéis também. Outra hipótese é de que planetas maiores possuem mais volume, então o sistema de anéis pode permanecer estável lá. Algumas teorias afirmam até que pode ter havido um desses sistemas na Terra. Há muito, muito tempo, ela colidiu com um objeto do tamanho de Marte, o que resultou em um denso anel de partículas e detritos. Mas nossa história foi um pouquinho diferente dos demais planetas mais distantes, e esses anéis provavelmente se juntaram e formaram a Lua. Nós sabemos qual é o formato do universo? Em sua teoria da relatividade geral, Einstein dizia que o universo poderia ser de uma das seguintes formas: fechado como uma esfera, aberto como uma cela ou plano como uma folha de papel. Seu formato determina se ele é infinito ou não, e se vai expandir para sempre ou entrar em colapso em algum momento. O formato do universo depende de sua densidade e de seu ritmo de expansão. Uma das melhores formas de determinar isso é usar uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que corresponde aos vestígios radioativos do Big Bang. As ondas de som que estavam se movimentando pelo universo em seus estágios iniciais produziam variações especiais muito pequenas na temperatura de sua luz fraca. Resultados de estudos mostraram que o universo provavelmente se expande por todas as direções, o que indica que é plano. Porque o nosso Sol é quente e a Lua é fria, o Sol libera calor porque seu núcleo é extremamente quente. Lá dentro, a pressão é muito alta e o hidrogênio se transforma em hélio. É assim que o calor e a luz são liberados em quantidade suficiente para iluminar nossos dias na Terra e sustentar a vida aqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. A Lua não é quente porque não tem atmosfera, então não consegue absorver a luz solar como o nosso planeta. Sua superfície fica muito quente durante o dia, a cerca de 100 graus Celsius. Mas como não há atmosfera, a temperatura cai demais durante a noite, atingindo 173 graus negativos. O Sol é quente, disso não há dúvidas, mas o espaço ao redor dele é gelado. O calor é a energia que os objetos armazenam dentro de si. A temperatura é como medimos se alguma coisa é quente ou fria. Então, quando você transfere calor para determinados objetos, a temperatura dele sobe. Tire ele e a temperatura cai. Você pode transferir calor de 3 formas diferentes: por convecção, condução ou radiação. A convecção ocorre dentro de gases e líquidos e a condução é para coisas sólidas. A temperatura só afeta a matéria. O espaço não tem partículas suficientes, é praticamente um vácuo total, o que significa que transferir calor não é eficaz. A única forma de fazer isso seria por meio de radiação. Quando o calor que vem do Sol cai sobre um objeto em forma de radiação, os átomos que compõem aquele objeto absorvem energia, que movimenta os átomos e os faz produzir calor por meio desse processo. No espaço, a temperatura dos objetos permanece a mesma por um bom tempo. Os frios continuam frios e os quentes permanecem quentes. Se você colocar qualquer coisa fora da atmosfera terrestre e a expuser à luz solar direta, o Sol vai aquecê-la a cerca de 120 graus. Os objetos do espaço sideral que rodeiam nosso planeta e não recebem luz solar direta ficam com temperatura de 10 graus. Isso porque há moléculas que escapam da nossa atmosfera, então o Sol acaba aquecendo eles. As pessoas costumam pensar que a água é algo muito raro no espaço sideral, mas agora sabemos que ela existe congelada em todo o sistema solar. Para começar, é possível encontrá-la em asteroides e cometas. Também está presente nas crateras de Mercúrio e da Lua, que estão em sombra permanente. Em Marte, há gelo nos polos, debaixo da poeira da superfície. Pode não ser suficiente para sustentar colônias humanas lá em cima, mas é alguma coisa. Outros corpos em nosso sistema solar também contêm gelo, como o planeta anão Ceres e uma das luas de Saturno. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ser uma forte candidata a ter vida. Ela provavelmente tem um oceano inteiro debaixo de sua superfície, congelada e rachada. Pode ter o dobro de água de todos os oceanos do nosso planeta. A maior das luas de Saturno também tem um ciclo líquido, mas não é de água. Ele movimenta materiais entre a superfície e a atmosfera. À primeira vista, parece com o ciclo da água que temos na Terra, mas os imensos lagos de Titã estão cheios de gás etano e metano. Há possibilidade de que estejam sobre uma camada de água. Netuno fica cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que nós, e claro, recebe muito menos luz e calor. Mas também irradia muito mais calor do que recebe.
Há mais coisas acontecendo em sua atmosfera, principalmente se você compará-la com seu vizinho, Urano. Esse fica mais perto do Sol, mas ainda irradia a mesma quantidade de calor que Netuno, onde os ventos são imensamente fortes, 2.400 km por hora. Ninguém ainda sabe o porquê. Pode ser por causa de uma contração gravitacional, energia vindo de seu núcleo ou em razão do Sol. Sabia que existe gelo quente? Ele fica a apenas 33 anos-luz de nós em um exoplaneta que consiste em diferentes elementos de água que formam um gelo ardente e sólido por causa da pressão. Mas as temperaturas da superfície são extremas e podem atingir 300 graus. É assim que a água fica super quente e sai como vapor. É como colocar gelo dentro do seu café na tentativa de aquecê-lo. Quando você fica admirando as estrelas no céu, é como se estivesse olhando para o passado. Elas ficam muito longe e a luz delas leva muito tempo para chegar ao nosso planeta. Então, é possível que algumas já tenham ficado sem combustível e não estejam mais vivas. Pilares da criação são um bom exemplo disso. Eles fazem parte de uma região que fica a 7.000 anos-luz de nós, chamada Nebulosa da Águia. São nuvens de gás e poeira com formato de pilares. Cientistas os descobriram em 1995, mas na verdade uma explosão de supernova destruiu esses pilares pelo menos 6.000 anos atrás. Então, a imagem de 1995 mostra como eles eram 7.000 anos atrás. Marte possui o maior vulcão do sistema solar que conhecemos até hoje. Ele é maior que o estado do Havaí e 100 vezes mais largo que o maior vulcão da Terra. O planeta vermelho parece muito silencioso, mas uma vez vulcões enormes dominavam sua superfície. Eles cresceram muito provavelmente porque a gravidade por lá é muito mais fraca que aqui na Terra. Outra coisa, a crosta do nosso planeta está se movimentando o tempo todo e a de Marte provavelmente fica parada.